Quando a gente falava dos métodos simplex, como eu falei para vocês, ó, tem aqui uma região factível, o ótimo está aqui embaixo, tá? Então a gente começava com simplex, a gente ia andando, ó, aqui na fronteira, tá, da minha região factível, pelas bordas aqui, de ponto extremo para ponto extremo, tá? Pontos interiores vai fazer um pouco diferente. A gente vai ver os métodos aqui, que são métodos que seguem um caminho central. Então ele não vai começar em vértice, ele vai tentar começar lá, mais ou menos no centro da minha região factível, e vai andando aí em volta dessa trajetória central até chegar no meu ponto ótimo. Então ele vai considerar, os métodos que a gente vai ver aqui, vão considerar uma vizinhança dessa trajetória central. Então essa trajetória é como se fosse uma guia para ele, tá? Ele vai tentando aí andar próximo dela para não se perder, para não chegar prematuramente à fronteira, e aí sim ele vai lá para o ótimo. Então ele começaria, por exemplo, aqui, vai andando ali em volta desse caminho central, mas dentro da vizinhança, até que ele chega no ótimo. Tá? Então vejam que é uma ideia completamente diferente da ideia do método simplex. Tá? Então como é que a gente deriva aí os métodos de pontos interiores? Ó, vamos começar lá com um probleminha na forma padrão, como sempre. Uma pergunta, ó, se em vez de achar o ótimo, a gente quisesse achar o centro da região factível, o que a gente deveria fazer? A ideia básica de pontos interiores foi, olha, coloca um ln de x lá. Então é aí que o pessoal achou uma ideia bem maluca a princípio. Você fala, poxa, você tinha um problema bonitinho, tá? Uma função objetivo linear, restrições lineares. Você me aparece com ln de x ali, você complicou demais a minha vida. A função ln, ela é aquela que não encosta lá no zero, né, e ela cruza aqui, ó, e tem mais ou menos esse comportamento aqui. Eu estou querendo maximizar ln, tá? Uma soma aqui de ln de cada um dos x. Se o x for muito pequenininho, se ele for aqui próximo do zero, eu vou ter um valor muito negativo, tá? Então eu não quero um x pequenininho aqui, ou seja, um x próximo da fronteira. Agora, se o x for um pouco maior, um x mais ou menos aqui, ó, estou maximizando, eu vou querer empurrar todos os x para cá, tá? Quanto mais, né, na direção dessa seta o x tá, ou seja, quanto maior o x, maior a minha função logaritmo. Então, por isso que ele vai para o centro. Ó. Se a gente pegar o probleminha lá, a região factível do probleminha das ligas metálicas, eu tinha aqui essa região factível, tá? Aqui, ó, é a linha, né, ou seja, é a reta do x1 igual a zero. Aqui, né, em toda essa reta aqui, se eu ficar em cima dela é x2 igual a zero. Se eu ficar em cima dessa reta aqui, ó, a variável de folga dessa restrição que é zero, ou seja, x3 é zero. Se eu ficar em cima dessa reta, x5 é zero, e em cima dessa reta aqui, x4 igual a zero, né, porque eu tenho a variável de folga igual a zero, se eu estou em cima da reta. Então vejam que sempre que eu estou na fronteira, ou seja, na borda aqui da minha região factível, eu tenho sempre pelo menos uma variável zero. Óbvio que se eu estiver num ponto aqui, eu tenho mais de uma, que é a ideia da solução básica. Mas sempre que eu estiver próximo à fronteira, mais próximo de zero estão as minhas variáveis. E se eu estiver bem aqui no centro? Nenhuma delas é zero, com certeza. Eu estou, né, longe, ó, uma distância de ser zero. Eu vou querer valores de x para todos os x, inclusive variáveis de folga, que não sejam próximo de zero. Por quê? Quando eu estou próximo do zero, ó, o meu ln é muito pequeno. Então, entenderam? Eu tinha um problema de programação linear, troquei a função objetivo dele por um log n aí. Em vez de ir para a solução ótima, eu quero ir para o centro da região factível. Para ficar a minimização dos dois, eu só vou colocar o menos da ln de x aqui. Mas eu estou simplesmente maximizando o ln de x, eu quero que todo mundo fique aqui no centro. A gente pode balancear isso, tá? Eu não quero ficar no centro, mas também eu não quero ir para o ótimo. E aí o que eu faço? Eu vou balancear. Então eu vou minimizar a minha função objetivo, aquela que me levava para o ótimo, menos um mi parâmetro. Pode ser um valor qualquer aí, que eu vou usar para balancear esse segundo objetivo em relação ao primeiro. Se mi é muito pequenininho, eu quase não tenho esse daqui, tá? Então, ó, essa ln de j aqui vai receber o nome de barreira logarítmica. Ela vai fazer, de certa forma, uma barreira para o x para ele não se aproximar muito do ótimo. Ele ficar lá no centro. E aí, ó, esse mi é o parâmetro da barreira. Para o mi igual a zero, eu só vou olhar para o ótimo. Então, eu vou direto para o ótimo e não me importo com isso. Agora, mi indo para o infinito, eu vou olhar só para a centralidade apenas, tá? Eu posso, obviamente, balancear isso. E a pergunta agora é, quais são os pontos que eu encontro se eu resolver esse daqui, né? Esse problema aqui, para mim intermediário, ou seja, nem zero e nem infinito. Que solução é essa que eu encontro? Vamos ver. Esse é o problema primal com barreira logarítmica. Então, esse é o nome dele. Como que ficaria o KKT para esse problema?
Veja que a gente sabia achar até então um KKT para o problema, né, sem a barreira logarítmica, minimizar se transposto x a x igual a b. Na verdade, a gente viu que o KKT é um resultado que vale para qualquer problema aí de programação não linear. Bastava eu ter, né, um problema de otimização nessa forma, ó, f de x, h de x igual a zero, g de x menor ou igual a zero, isso aqui ajuda, né, a separar entre restrições de igualdade e desigualdade. Então, minha função lagrangiana eu tenho uma f de x, p transposto, que é meu dual dessa restrição aqui, vezes a restrição, tá? Passei todo mundo lá para o lado esquerdo, ficou só zero aqui. E a mesma coisa, ó, aqui eu vou definir uma variável s vezes a g de x. Essa s tem que ser maior ou igual a zero, porque essa restrição aqui é do tipo menor ou igual. Vamos aplicar isso lá no nosso problema. Ó, esse daqui é o teorema do KKT. Então, ó, sempre que eu tiver um problema nessa forma geral aqui, eu tenho, né, que se x, ó, é um ótimo local desse problema, e essas funções aqui, né, são continuamente diferenciáveis e satisfazem algumas certas condições de qualificação, né, condições de regularidade aí. Então, existe esse vetorzinho aí de multiplicador de Lagrange, tal que essas condições são satisfeitas. Então, se ele é ótimo, ele satisfaz isso. Então, essas são condições necessárias aqui no caso geral. A gente sabe quem que é essa L, vamos calcular a derivada parcial dela em relação a x e montar o KKT para esse probleminha aqui, ó, o probleminha em que eu penalizei, tá, a minha função logarítmica aqui. Quem que é a minha f de x? A minha função objetivo. Função objetivo original, ser transposto x, menos o mi ln de x. Menos aqui a minha barreira logarítmica. H de x, b menos ax. Por quê? Eu tenho que ter, né, ó, se a x era x igual a b, aí ficou b menos ax igual a zero. Pronto, esse daqui é o meu h de x. Eu não vou ter a g de x porque, ó, vejam que quando eu defini o problema com barreira logarítmica, eu não coloquei x maior ou igual a zero aqui. Por quê? Esse problema ele só é bem definido se x for estritamente maior que zero. Por quê? Por causa da função ln. Eu não tenho como calcular o ln de menos 1. Para ter esse problema bem definido, eu já parto da hipótese de que o meu x vai ser sempre estritamente positivo. Então, não preciso impor aqui, né, um x maior ou igual a zero. Então, por isso, ó, eu não vou ter uma g de x. Eu só tenho restrição de igualdade aqui, tá, no meu problema. Agora, a minha função lagrangiana aí. O que é o lagrangiano? É a própria f mais a variável dual vezes a minha h de x, p transposto h de x. Com essa condição sempre, estou assumindo isso antes, não está nem no problema. Eu só estou considerando aqui x positivo por definição, tá, por causa da função de logaritmo. Como é que fica a derivada dessa função lagrangiana aqui, ó, em relação ao meu x, né? CJXJ ficou CJ. A derivada aqui, ó, da ln, o que vai acontecer? Vai ser mi, tá? O menos mi, vezes 1 sobre xj, tá? Pelo somatóriozinho aqui, cada um deles eu peguei um deles lá. Só estou fazendo a derivada em relação a xj. Esse p transposto b some, tá? E ficou aqui menos p transposto a x, tá? Que aí eu derivei em relação a x, ficou p transposto vezes aquela coluninha só da matriz A, ou seja, que multiplicava o xj, então AJ transposto P ou P transposto AJ. Sempre para xj maior ou igual a zero. Então, estou aplicando o KKT em cima do problema lá com barreira logarítmica. Esse daqui. Bom, derivei em relação a xj. O que eu vou fazer? Só para deixar isso um pouco mais limpinho, assim, um pouco mais bonitinho. Eu vou chamar isso daqui, ó, mi sobre xj, de SJ. Por quê? Quando eu faço isso, olha que bonito que fica. Ó, fica CJ menos o P transposto a J, tá? Menos SJ. Isso aqui é alguém que eu conheço. Muito bem. A minha derivada da função lagrangiana em relação a x vai ser quem? A própria factibilidade dual. Pelo KKT, eu tenho que pedir que isso seja zero. Apareceu quem, então? Factibilidade dual, porque eu vou querer que isso aqui seja zero. SJ aqui virou quem? Mi sobre XJ. Então, esse mi vai ser, de certa forma, quem? XJ, SJ. Olha o que vai acontecer quando eu aplico o meu KKT. Opa, quem que eu consegui aqui? O KKT perturbado, tá? Então, ou seja, tanto faz se eu lá no começo falar, vamos pegar o KKT e vamos perturbar ele. Ou se eu falar, não, peraí, em vez de resolver o problema original, eu vou colocar aqui, ó, uma barreira logarítmica nesse problema. Qual que é o KKT desse problema com a barreira logarítmica? Se você fizer, você vai chegar onde? Nessas condições de otimalidade aqui. Seja, né, perturbando o KKT, ou seja, perturbando o problema, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu quero achar qual é a solução, tá, desse problema para um determinado
Mi aqui. Eu vou usar uma notação aqui que é bastante comum em pontos interiores, tá? Em vez de eu denotar aqui cada parzinho para cada J, o pessoal usa umas matrizes. Quem que é X e S? Ó, são matrizes diagonais, matriz que é uma matriz quadrada aqui, né, toda zero, que só tem valores aqui. X1, X2, X3. Na verdade, nem são valores, são variáveis. Então, X é uma matriz diagonal de variáveis. Ó. Em cada posição da diagonal dela está uma variável do problema. S é a mesma coisa, uma matriz quadrada, que está aqui S1, S2, tá? Sn, tá? Cada variável numa posição aqui da diagonal. Quando eu multiplico elas, ó, se eu multiplicar duas matrizes diagonais, vai ser o quê? X1, S1, X2, S2, e assim por diante. Só mudei a notação, tá? É a mesma coisa. Igual, né? Mi vezes esse E. Esse E é um vetor de 1. Então, ó, igual a Mi, tá? Porque é Mi vezes um vetor que só tem 1 aqui. Tá? Então, é só uma notação aí que o pessoal usa bastante em pontos interiores. E detalhe, X e S têm que ser estritamente maiores que zero, por definição da LN. Como eu defini o S, né? Ali, ó, baseado nesse X, ele também não pode ser, tá? Zero, nem negativo. Só mais uma coisa para vocês verem que interessante isso. Ó. Se eu tivesse pego o problema dual agora e colocasse nele a barreira logarítmica. Ó. Então eu peguei o problema dual na forma padrão e coloquei lá um SJ. Por definição, para poder usar o logaritmo, eu tenho sempre SJ maior que zero. Esse problema só é bem definido para SJ positivo. Quando eu resolver isso daqui, ó, um problema perturbado por Mi aqui, tá? Qual que seria o KKT desse problema? Basta eu fazer os mesmos passos de antes. Qual que é a função objetivo? B transposto P mais Mi ln de SJ. Tá legal. Função H, só tenho essa função mesmo, só tem essa restrição. Tá? Então, C menos A transposto P menos S. Agora, penalizando esses caras aqui, com a minha variável dual, tá? X. Esse é o meu multiplicador aqui agora. Derivo isso daí em relação a P, derivo em relação a cada SJ, são as minhas variáveis duais. O que eu tenho agora? Ó, que esse daqui tem que ser igual a zero. Então, pelo dual, ó que já me saiu aqui. Para isso daqui ser igual a zero, eu tenho que o XJ tem que ser igual a Mi sobre SJ, automaticamente. E esse daqui também igual a zero, a X igual a B. Juntando tudo isso lá no KKT, que eu consegui as mesmas condições de antes, que é o que eu estava chamando de KKT perturbado. É o KKT para o problema com barreira logarítmica. Não importa se eu coloco a barreira logarítmica no primal, se eu coloco ela no dual, o KKT é o mesmo. Ou se eu já vou lá e nem me preocupo com isso, vou lá no KKT e já perturbo ele direto. É equivalente. Então, quando eu coloquei o Mi aqui, foi a mesma coisa que criar, aí, entre aspas, perturbações por barreira logarítmica lá no meu espaço primal e no espaço dual. Então, tanto no primal quanto no dual, eu vou buscar pelo centro aí, tá? Ou pelo menos por uma combinação, tá? Desses dois objetivos da região factível. Se o Mi for muito alto, o meu logaritmo está muito forte. Então, essa barreira logarítmica vai empurrar a solução para o centro. Agora, o meu Mi vai reduzindo, vai ficando pequenininho, eu vou dando menos e menos ênfase para a barreira logarítmica e eu vou cada vez mais próximo da minha fronteira, cada vez mais próximo do meu ótimo. Para cada valor diferente de Mi, eu vou ter uma única solução desse sistema. Isso é bastante legal. Ó. Se eu colocar um valor, Mi igual a 10, depois tento com Mi igual a 5, Mi igual a 0,05. Para cada Mi que eu colocar aqui, eu vou ter uma única solução. Aqui está parametrizada por Mi, tá? Só para a gente saber que é o X, o P e o S que eu consegui para aquele Mi. É bastante interessante, porque lembra, ó, quando o Mi está alto, eu pego essa solução. Aí eu vou diminuindo, eu tenho uma outra solução que não está lá no centro, ela está mais próxima do ótimo. Eu diminuo um pouco, pego uma outra solução única. Tá? Para cada Mi, eu vou ter essa solução. Esse X-Mi, a gente chama de Mi-centro do problema primal. Esse P-Mi aqui, S-Mi, é o Mi-centro do dual. Então, ou seja, cada um aí nos seus conjuntos, aí, nos seus espaços, tá? Agora, se eu pegar todos os Mi-centros, por exemplo, todos os Mi-centros lá do problema primal, eu vou ter o que a gente chama de caminho central, tá? Ou trajetória central dessas respectivas regiões. Então, o conjunto de todos os X-Mi para Mi variando, começa a substituir todos os Mi's possíveis aqui, e aí você calcula o X-Mi. Quanto que deu? Pega todos esses pontinhos aí.
Quando você olhar para esses pontos, eles vão te dar uma trajetória. Uma trajetória que, né, para um Mi grande, você está longe do ótimo, está próximo do centro. Para um Mi pequeno, você está próximo do ótimo, longe do centro. E a gente chama isso de trajetória central. Ó, se eu estiver lá no meu espaço primal, por exemplo, essa daqui, essa curva aqui, essa trajetória central que vocês estão vendo, são os meus x-Mi. Então aqui, ó, pode ser um x-Mi aqui, tá? Para um Mi, sei lá, bem grande, um Mi igual a 10. Ah, aqui é um x-Mi, tá? Para um Mi igual a 7. Ah, estou diminuindo, ó, x aqui é 0,1. Ah, aqui, nossa, o x com Mi 0,00005. Se eu resolver o KKT com Mi's diferentes, quanto menor o meu Mi, né, mais próximo eu estou aqui do ótimo, quanto maior eu estou aqui mais próximo do centro. Mas eles vão desenhando uma trajetória central. Essa trajetória central vai ser, então, esse caminho seguro aí, tá? Vai garantir que eu vou chegar lá na solução ótima, tanto do espaço dual quanto do espaço primal, sem me aproximar prematuramente da região factível. Isso é importante. Por isso que esses métodos, tá, que a gente vai ver aqui, são métodos conhecidos como métodos seguidores de caminho. Tá? Path Following Methods aqui. Só que tem um porém aí, tá? Seguir exatamente essa trajetória, andar em cima dela, é como se você tivesse que traçar uma linha, tá? Uma corda aí, meio bamba, ligando duas montanhas aí, tivesse que andar em cima dela aí, é difícil, perigoso. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente olhar para essa linha. Então, olhar para essa linha e caminhar mais ou menos na direção dela, sem exigir que a gente ande em cima dela, sabe? Estritamente sobre ela. Vamos andar aí próximo dela, não vou me afastar muito, mas não vou ser tão chato, né, a ponto de pedir que SJ vezes XJ seja exatamente Mi. Tá? Ó, o que eu vou pedir? Que em média eles sejam Mi. E com isso, ó, por esse motivo aí, tá? Esse Mi também, ele vai ser conhecido como medida de dualidade. Se eu pegar esse S transposto, X transposto aqui, tanto faz se você substituir o primal pelo dual aqui, ó. Por exemplo, se eu substituir o S aqui pela factibilidade dual lá, o que eu vou ter? S é o C transposto lá, menos P transposto A. Se eu multiplicar isso por X, o que eu vou ter? C transposto X menos P transposto a X. Então, é C transposto X menos P transposto B. Então vejam que S por X vai ser essa distância entre o objetivo, lá a função objetivo, o valor da solução primal e o valor da solução dual. Notem que eu não tenho aqui as folgas complementares iguais a zero. Lá no método simplex, se eu calcular isso aqui para o método simplex, isso é sempre zero. No método simplex, as folgas complementares são sempre satisfeitas iguais a zero, ou seja, é XJ. XJ é sempre zero no método simplex, pela forma como eu faço, né, o método em si. Então, se isso daqui é sempre zero, a somatória de tudo isso daqui vai ser zero, e, portanto, né, o valor lá primal coincide com o valor da solução dual. Em pontos interiores, não. Lembra que eu perturbei isso, troquei por um Mi. Então, agora, quando eu fizer o produto interno lá, né, S transposto vezes X, ou seja, quando eu fizer cada um dos parzinhos aqui também, não necessariamente vai ser zero, e, portanto, o valor da solução primal pode ser diferente do valor da solução dual. Não é mais uma solução básica. Além disso, lembra que eu falei para vocês, eu não vou andar exatamente aqui em cima dessa trajetória central, não. Eu vou andar ali perto dela, garantir que satisfaça uma média. Só que mais do que isso, eu vou pedir que eles fiquem dentro de uma vizinhança, tá? Que ao princípio ela pode ser um pouco maior, tá? Então aqui eu poderia pegar qualquer ponto aqui, tá vendo? Que satisfaz a vizinhança. Mas quando eu vou chegando perto do ótimo, essa vizinhança fica um pouquinho menor, tá? Para controlar melhor aqui a minha solução, para não desviar muito. Então, ó, um ponto pode ser aqui, eu não estou em cima da trajetória. Aí depois eu venho para cá, estou perto da trajetória, mas eu não estou nunca em cima dela e nem fora também da minha vizinhança. Então a ideia é essa, é ter um rumo, tá? Fala, olha, para não se aproximar prematuramente da fronteira, fica perto dessa trajetória central. Mas não vou andar em cima dela não, porque andar em cima dela, eu teria que resolver o KKT por completo para cada Mi. Não quero.